é hora de um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e especialista em legislação rural e ambiental, o Pedro Puccini Mendes. Hoje ele traz novas dicas de segurança jurídica para uma correta formulação de contratos rurais. As informações aqui na tela. Mais uma vez, bem-vindos ao Direito Agrário e hoje para falar com um assunto que é o seguinte: o rótulo, ou o título do contrato não define o seu conteúdo. Então, alguns cuidados na redação das cláusulas contratuais para garantir alguns direitos, como o de preferência. Então, vamos lá. Bom, é o que diz o velho ditado jurídico, né? Cada caso é um caso. Isso reforça uma campanha permanente que fazemos ao atender produtores rurais com dificuldades contratuais, para que se preocupem com as cláusulas na hora da redação do contrato e durante o contrato se preocupem com as provas daquilo que está acontecendo, para que no momento de um conflito desse contrato seja possível comprovar essas situações. Bom, o fato é que em um caso judicial decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, alguns anos atrás, com origem no Mato Grosso do Sul, é o recurso especial 1339432, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Foi discutida uma relação contratual entre um proprietário de terras e um poceiro que ocupava 770 hectares das terras para a criação de 500 bois Nelores de 24 a 36 meses, por um breve período desse contrato, que era de um ano, com o objetivo de utilizar as pastagens dessa área. Bom, aí ocorre que o proprietário da área informou que vendeu essas terras informou o ocupante que vendeu essas terras para um novo proprietário, e esse ocupante das terras entrou na justiça para solicitar a manutenção da sua posse, além do direito de preferência, na compra dessa área. O problema era a dúvida se a relação contratual que eles tinham era de arrendamento ou locação de pastagens, também o pastoreio pecuário. Isso faz diferença no caso? Total diferença, e nós já detalhamos essa situação em algumas edições anteriores, ao explicar o que era o pastoreio pecuário. Bom, de toda forma, como eu disse, cada caso é um caso e é importante ter as provas daquilo que está acontecendo. O tribunal que julgou esse caso, ele entendeu que houve na situação aí um contrato de locação de pastagens, apesar de ter sido rotulado, ou titulado de contrato de arrendamento. E para decidir essa situação, o que o tribunal considerou? Ele considerou 4 elementos. Bom, vamos lá. Primeiro, que não havia a exploração da área pelo arrendatário. Existiam animais de vários proprietários diferentes numa mesma área, ou seja, uma composse, a posse de várias pessoas. Segundo, que não havia a delimitação expressa de qual a área seria utilizada, no caso. Terceiro, a vigência desse contrato, ou seja, o seu período de duração, foi estipulado como sendo 1 ano, e o contrato de arrendamento, segundo o Estatuto da Terra, exige um prazo mínimo de 3 anos, o que é irrenunciável. Nós já comentamos também em outra edição aqui do Direito Agrário. E quarto fator que foi analisado para desconsiderar esse contrato de arrendamento para locação de pastagens foi que o contrato não estava registrado em cartório, a fim de prevenir algumas obrigações e preservar alguns direitos. Afinal, o cartório é o que dá conhecimento público, aos documentos. E por isso, diante desses elementos, esses 4 elementos que nós falamos, o STJ se convenceu de que o contrato é de locação de pastagens e não de arrendamento. E com isso foi tirado do Estatuto da Terra e levado a outra legislação, ou seja, o Código Civil. Bom, aí em edições anteriores, como eu disse, nós comentamos que esse contrato de pastoreio é aquele onde o proprietário de um imóvel, ou quem estiver na posse do imóvel, recebe animais para cria, em troca de uma contraprestação pecuniária ou renda, mas também essa situação ela se estende para uma relação contratual que não se enquadra no arrendamento por falta de requisitos. E aí, para configurar um pastoreio pecuário e não um arrendamento, o que varia são as cláusulas contratuais, que vão, na verdade, traduzir a intenção. E aí, com essa confusão toda, desclassificando o arrendamento para um contrato de locação ou de pastoreio,
foi perdido o direito de preferência na aquisição desse imóvel, porque, segundo o Estatuto da Terra, é um direito que só se concede nos contratos de arrendamento. Então, se é locação ou pastoreio pecuário, não tem direito de preferência e, portanto, né, foi concluído aí que o direito de preferência mesmo, legal, o direito de preferência real, ele é dado ao arrendatário, porque a este é que se deve a garantia do uso econômico da terra que ele está explorando, né? Um direito exclusivo dele. Então, não abrange os imóveis que são dados, contratados em parceria ou como subarrendamento, como aconteceu nesse caso, né? Que precisa até de um consentimento para subarrendar. Bom, e no fim, né, uma conclusão interessante que o ministro relator desse caso trouxe é a seguinte, nas palavras dele, né, ele diz que as palavras por si só, né, como se filha única fossem, são imprestáveis para a solução jurisdicional, né, e as palavras dependem da análise de todo um contexto, né, que no mundo jurídico nós chamamos de interpretação sistemática ou teleológica, né. E aí com essa citação do ministro, né, de acordo até com a legislação, nós podemos concluir, né, que o contrato, nos contratos, aliás, se deve levar em conta mais a sua intenção do que o sentido das palavras, né? Então o rótulo não define o contrato. Saudações e até a próxima!